Bom dia a todos, boa tarde, né, mais preciso, já são 1h42. Boa tarde a todos, meu nome é Guilherme Toledo, faço parte aqui da Sincolab. A proposta de hoje, a proposta desse workshop relacionado à parte de geração, transmissão, distribuição e proteção de energia, se refere a uma parceria que é a Sincolab, Labitrix, que é o nosso fabricante, é o nosso parceiro aqui que vai estar apresentando esse workshop. Nós fizemos uma parceria através de um processo, né, cujo qual nós vencemos um processo de licitação junto ao Senai Goiás, e hoje encontra-se disponível para adesão, né, uma ata de registro de preço de até 13 unidades, de uma bancada que é capaz de realizar todas as etapas relacionadas à parte de geração, transmissão, distribuição e proteção de energia. É uma bancada que hoje a gente já possui ela em várias instituições, sejam elas da esfera municipal, federal, estadual e também na rede S, na rede Senai, algumas unidades já possuem. E a proposta que a gente tem aqui dentro desse nosso momento é ser uma proposta técnica, onde nós vamos apresentar características técnicas da bancada, tirar dúvidas referentes ao funcionamento, à configuração e principalmente quais são os experimentos propostos e onde esses experimentos propostos podem se anexar e podem, consequentemente, estarem aderidos dentro da emenda pedagógica, né, do PPC do curso de vocês, e também com toda a parte do cronograma relacionado à aprendizagem, tanto dos cursos técnicos quanto dos cursos superiores. Perfeito? Eu vou iniciar apresentando duas pessoas, que vão ser as pessoas que vão ficar à frente desse nosso workshop. A primeira vai ser o Paulo. O Paulo, ele é engenheiro eletricista, com muitos anos de experiência no mercado de educação e pesquisa. Atualmente também é professor na área de engenharia em algumas instituições aqui em São Paulo e é o nosso engenheiro projetista responsável pela Labitrix e responsável pela implementação e preparação das bancadas. Hoje o Paulo vai ser o nosso anfitrião nessa apresentação e eu vou ficar, tanto eu quanto o Leandro, que está por detrás das câmeras ali junto ao Paulo, vamos estar auxiliando vocês na parte de dúvidas e na parte de questionamentos técnicos, perfeito? Vou também sinalizar para todos que a gente está gravando esse pequeno workshop e depois a gente disponibiliza para todos os professores e instrutores esse vídeo, tá bom? Então vou dar agora a palavra ao Paulo e desejo a todos um ótimo evento, uma boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Prazer vê-los aqui. Eu sou Paulo Silveira, eu sou engenheiro eletricista, acho que o Guilherme já apresentou ali minha formação. Eu sou da Labitrix e também sou docente da área de eletricidade. Nós vamos fazer uma apresentação para vocês hoje sobre a nossa bancada de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E aproveitando, eu já vou falar de alguns outros módulos também que podem ser acoplados sem prejuízo dessa. Então, a gente vai começar em breve e vocês podem interromper a qualquer momento para tirar qualquer dúvida, qualquer detalhe. Fique à vontade. Obrigado por enquanto. Vou falar rapidamente de alguns módulos, né? A bancada vocês já viram, está aqui atrás de mim. Só vou comentar alguns detalhes. A programação de hoje é apresentar os conceitos principais de GTD que pode ser experimentado aqui nessa bancada. Vamos fazer um experimento de geração utilizando um gerador síncrono. A gente pode avaliar a relação entre a excitação e a tensão gerada, relação entre velocidade e frequência de geração. Depois nós vamos fazer um experimento rápido de transmissão, onde a gente vai poder visualizar a linha de transmissão. Nós temos uma construção em modelo reduzido, em escala reduzida, mas com os mesmos parâmetros de uma linha de transmissão real. E a gente vai também poder visualizar o efeito ferrante, aquele efeito que quando cai a unidade consumidora, ocorre a elevação de tensão. E aí, finalizando com o experimento de distribuição, onde basicamente nós vamos ver
dois tipos de transformador. Um transformador monofásico, que é um conceito inicial para os transformadores trifásicos. Ok? Então, apresentando rapidamente, a bancada, nessa foto da esquerda é o nosso projeto, e na foto da direita é a bancada já montada, a bancada real. O primeiro módulo, né, um módulo bastante importante, é o módulo de seccionamento e proteção. Neste módulo, nós temos um IDR, uma chave geral, um disjuntor e um botão de emergência. De forma auxiliar, nós temos duas tomadas 220 para se você quiser ligar um outro instrumento ou um laptop, alguma coisa assim. Ao lado, nós temos os módulos de carga. Então, tem módulo de carga resistiva, capacitiva e indutiva, e um variador trifásico. Isso facilita muito a realização dos experimentos. Acompanha a bancada no módulo de gerador síncrono um inversor de frequência. O inversor de frequência ele é utilizado para acionar um motor AC, que vai ser a fonte de energia mecânica para os geradores. Na sequência, nós temos um módulo de instrumentação do gerador, onde a gente já pode verificar na própria bancada tensão de estação, corrente de estação, a velocidade mecânica da máquina e um analisador de energia que já faz muitas das medidas trifásicas da tensão gerada. Na linha de transmissão, módulo de transmissão, a gente tem, além dos módulos, nós temos dois tipos, um módulo de linha curta, que basicamente é uma linha RL, e uma linha longa, que é o modelo RLC. Ele já é no modelo FI, e é um modelo largamente utilizado em todas as análises de linha de transmissão. Pode avançar. Esse primeiro módulo, né, esse aí é os módulos de linha de transmissão. O módulo da esquerda é a linha curta e os outros três são linhas longas. Os relés de proteção acompanha a bancada em relé de proteção, né, o Pextron 1439, o LP 1439, que faz a proteção clássica sobre corrente, sobre tensão, tipo frequência. E ao lado, um 1406, que é um relé de sincronismo. Ele permite você checar sincronismo e acoplar um gerador na sua rede, por exemplo. E, junto com isso, um analisador de energia, onde a gente consegue analisar como eu estou entregando energia elétrica na ponta da rede e como a unidade receptora, o consumidor, está recebendo. Se a gente analisa a entrada e saída, a gente consegue avaliar o comportamento da linha de transmissão. Os módulos e transformadores, então, acompanham um módulo de transformador monofásico, é um transformador de 100 watts, e dois módulos de transformadores trifásicos. Aí são dois módulos de 1 kW. Transformador trifásico, enrolamento 220, outro enrolamento 380. Então, com isso, a gente consegue uma gama muito grande de conexões entre entrada e saída. E esta é a linha completa da nossa linha de geração e transmissão de energias renováveis. Então, o que a gente pode ver, né? Uma necessidade. Olha, eu quero expandir o equipamento que eu tenho. Você pode adquirir de forma isolada outros módulos. O módulo de geração eólica, geração solar, o módulo de carregador de bateria, um gerador eólico. Então, a bancada ela pode crescer o quanto você precisar. E podem ser desenvolvidos novos módulos. O módulo mais recente que nós desenvolvemos foi o módulo de hidrogênio verde. E tem funcionado muito bem, acopla na bancada, é um equipamento que só veio a expandir a possibilidade dessa linha nossa. A gente deixa os contatos, eu acredito que o Guilherme já tem mandado para vocês têm contato com o Guilherme. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode escrever diretamente para mim. O meu e-mail, meu nome é Paulo Silveira, meu e-mail é paulosilva,
labtrix.com.br. Vou ter prazer de responder as dúvidas de vocês. Nós podemos começar, né? Vamos lá? Ó, uma apresentação rápida, né? Também, a ideia é trabalhar com a bancada, né? O equipamento acompanha um manual, ele vai tanto físico quanto digital. Na bancada, a gente acrescenta um QR Code. Nesse QR Code, o estudante, o professor, qualquer pessoa pode baixar toda a documentação. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui é de fácil acesso para o docente e para o estudante. Uma foto geral da bancada, tá? E para baixo, aí aparece o índice, uma apresentação da bancada, de forma geral, e depois os experimentos. Então, se a gente pegar lá na página 45, né, tem já um primeiro experimento, que é o analisador de energia, então, agora a gente pode começar, né? A câmera aqui. Okay. E, pessoal, vocês podem ver, nós estamos num ambiente de fábrica, então eu já me desculpo, porque vai passar caminhão, vai passar carro aí na porta, e isso vai nos gerar algum tipo de ruído, tá bem? Mas nós não estamos, vamos dizer, num ambiente de escola, tá? Nós estamos num ambiente de fábrica mesmo. Ok? Então, vamos lá. Eu vou apresentar a bancada aqui para vocês. Se tiver muito longe, se vocês quiserem que aproxime, dá um toque na gente e a gente puxa as câmeras para mais próximo. Bem? Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro módulo, é o módulo de seccionamento e proteção. O carro já por trás, ele já vai ser conectado direto numa tomada de 5 pinos, 3 faces, neutro e terra. A gente precisa do neutro e terra, porque eu tenho uma chave de seccionamento, eu tenho um IDR. Esse IDR para a proteção do usuário. Então, se eu não tiver o terra e o neutro, o IDR vai perder função. A gente precisa disso na instalação. Um disjuntor geral, um sinônimo e um botão de emergência. Se acontecer algum movimento, bateu o botão de emergência, a bancada desenergiza toda. 2 tomadas auxiliares. Você precisar ligar o equipamento com isso. Ou desligar, né? Pronto. Energizou? Tá? Então, vamos lá. Energizou. Se eu tiver algum tipo de dificuldade, bateu, apaga tudo. Bem? Então, aqui está energizado. Forma geral, o que a gente recomenda? Ou com o botão de emergência batido, faça todas as suas ligações e aí vai ter emergência. A gente não recomenda que vá fazendo as ligações. Por uma praticidade aqui, eu até vou acabar fazendo algumas ligações sem desenergizar, mas o ideal é realmente que desenergize e confira as ligações, e aí ou lá na chave de emergência ou liga a chave geral. Tá bem? Ó, na sequência, a gente tem um inversor de frequência e vai acionar o motor, que é a nossa fonte de energia mecânica, o gerador 5. Para facilitar o trabalho. A gente tem jumpers. Esses jumpers, ó, eles já têm o tamanho certinho para energizar o módulo adjacente.
forma geral, eu não vou conseguir energizar com o jumper se não tiver compatibilidade. Sempre precisa tomar cuidado, né? Mas a ideia é fazer a conexão utilizando os jumpers, colocando o módulo adjacente. Se o módulo estiver separado, aí você vai utilizar cabos e todos os cabos 4 milímetros protegidos. Não tem como tomar choque. Okay? Então, essa é uma proposta nossa também, né? Principalmente no caso de vocês de educação profissional. Às vezes, o pessoal, os seus estudantes, eles já não têm ainda uma familiaridade com a eletricidade, e isso aqui reduz praticamente a zero o risco de um choque elétrico. Mesmo assim, tem o IDR que vai fazer essa proteção. Okay? Então, se você tiver em módulos distantes, aí você pode utilizar os cabos de ligação. Se você estiver em módulos adjacentes, aí pode fazer ligação com os jumpers. O jumper vai diminuir a quantidade de fios sobre a bancada. Um outro ponto que a gente não tem como escapar. Idealmente, a gente teria que ter o eletrodo de proteção, o terra, ele sem interrupção. Mas nós não temos essa interrupção quando a gente trabalha com o modular. Então, nós teremos também os jumpers para fazer a conexão do terra. Esse primeiro módulo, onde está no cabo, ele já está aterrado. E o restante a gente precisa carregar o terra conforme, dependendo dos módulos que você vai utilizar no seu experimento. Então, agora, na hora que eu energizar, já vai aparecer o inversor que vai estar em funcionamento. Bem? Então, eu vou explicar os outros módulos, depois a gente faz a conexão do inversor no motor. A proposta nossa é que o estudante ele tenha essa possibilidade de fazer as ligações. A gente poderia fornecer de uma forma rígida, mas aí ele vai se tornar um observador. Aqui ele tem a possibilidade de fazer as ligações, ele tem a possibilidade de fazer as ligações, vou ligar o motor em Y, vou ligar o motor em delta, ela não vem amarrada para o estudante, ele tem bastante possibilidades de investigar essas ligações, que no livro é bastante tranquilo, na hora que ele vai fazer a ligação mesmo, é importante que ele tome alguns cuidados. Então, eu vou apresentar o texto da bancada, ela pode ficar energizada. Este módulo, este próximo módulo, é o módulo de instrumentação do gerador. Ele tem a medida da tensão do campo, da corrente do campo, da velocidade do campo. Esse eu preciso conectar aqui embaixo, onde eu tenho todos os sensores. Bem? E para isso a gente tem já um cabo especial para não ter que ficar, aí não vale a pena, né? Ficar puxando sensor de tensão, sensor de corrente, sensor de velocidade. Aí nós temos uma conexão já direta. Ok? A gente pode ver, eu vou mostrar aqui no de cima, né? Esses módulos, eles andam aqui, né? E por que eles andam? Porque eles são intercambiáveis. Eu não vou usar esse módulo, eu posso deixar ele guardado. Bem, vai usar. Paulo, eu não gosto dessa configuração, onde a linha de transmissão está em cima. Você tira a linha de transmissão, passa para baixo. Isso aqui ó, é bastante facilitado. Vai tirar o módulo e coloca onde quiser. Eu vou trabalhar só com 2 linhas longas e uma linha curta. Faz a conexão da forma que é melhor. Bom, quando a gente encosta, os jumpers vão ser úteis aqui para mim. Esse módulo tem instrumentação. Eu vou precisar puxar a ligação para ele. Então, aí eu tenho que utilizar cabos.
Sugestão. A gente já manda cabo branco, preto, vermelho, amarelo, para dar uma dica. Ó. Vou fazer a alimentação em corrente alternada. Vamos utilizar os cabos amarelos. Vou fazer aqui o que eu falei para não fazer, né? Mexer com a energizada. Outra sugestão. Não ligue tudo no módulo para depois ligar tudo no outro módulo. Vai ligando para a que a chance de é menor. Ó, agora eu já tenho energizado o segundo módulo. Se eu bater aqui, ó, acabou. Bem? Como foi falado, se energiza a bancada toda. Bem, então, seguindo, né? Módulo de instrumentação do gerador 5 já acompanha um analisador trifásico para avaliar o gerador. Tem até coisas avançadas. Esse aqui é um PM2120 da Schneider. Essa é uma outra visão nossa, que nós procuramos colocar na bancada equipamentos que o estudante vai se preparar na vida profissional. Então, ele vai conhecer a marca Schneider, ele vai saber, ele vai encontrar isso aqui na indústria, ele vai encontrar a Pexton, vai encontrar outras marcas também, né? Mas não é uma coisa que ele vai falar, poxa vida, eu nunca tinha visto isso, né? Isso aqui a gente tem notado, que alguns estudantes, depois que a gente conversa, eles falam, né? Poxa, professor, eu falo porque eu sou docente, né? Muita coisa que a gente viu na escola, a gente vê na indústria. E diminui o choro. Aquele equipamento que é todo construído e didático, ele vai estudar todos os fenômenos, mas essa ligação entre a teoria e a prática fica prejudicada. A gente procura, com esse equipamento, tornar um pouco mais tranquila essa transição do ambiente estudantil para o ambiente profissional. Então, dando sequência, né? Aqui tem um analisador de energia, mas a gente fornece um outro módulo. Esse, ó, como é o analisador de energia? Bem, não tem nada. Tá? Ele não tem uma carga, não tem nada. Ou seja, ele tem a versatilidade como se ele fosse um multímetro trifásico com mais funções ainda. Aqui a gente tem vapor de potência, corrente trifásica, básica, tensões trifásicas, monofásicas, análise de harmônicos. Então, até essas coisas mais avançadas, ele tem distorção harmônica total, é bastante versátil esse módulo. Nós temos uma fonte ajustável de 24 volts, que é para ajustar a tensão de campo do gerador, a estação. Depois nós temos dois módulos de eletrificação. O módulo de eletrificação é em 1439 e o módulo de eletrificação que é o 2406. Então, esse aqui só faz sincronismo, chefe de sincronismo e acopla. Esse aqui protege subtensão, sobretensão, tem toda uma lista de proteção ANS que ele executa. Para para a terra, entre fases, então ele também é muito versátil. As linhas de transmissão, eu tinha comentado com vocês, ó, uma linha curta, acho que dá para ver aí, só RL. A capacitância é desprezível, porque a linha é curta. Depois nós temos 3 módulos de linha de transmissão trifásicas. Cada uma delas representando 100 km. Então, aqui eu tenho 300 km de linha e tem mais uma linha curta, que aí a gente fala em torno de 50, 60 km. Até 100 km, forma geral, é considerado linha curta e depois já vai para a linha média ou para a linha longa. Esse outro módulo é igual ao anterior, é que nesse equipamento, para esse equipamento, você tem 2 módulos. A facilidade dessa parte modular é que você pode agregar novos módulos a qualquer tempo, porque o bastidor é o mesmo. Então, você fala, olha, eu quero um módulo de 2120, está aqui, ó. Olha, eu quero usar um VD Schneider. A gente fabrica o módulo se o VD Schneider que você precisar. A gente tem essa versatilidade. Por nós termos fabricantes, a gente tem a versatilidade de
fabricar de acordo com a necessidade do cliente. Ele pode falar. Oi. Boa tarde, Paulo. Apareceu uma dúvida, eu acho que é uma dúvida que é bem relacionada ao relé de proteção que você estava apresentando. O professor Sérgio perguntou se há algum software e se há como a gente fazer a parametrização desse relé. Em relação ao relé, o professor Sérgio perguntou se tem algum software, se tem como fazer parametrização de relé. Tem. Está aberto o microfone? O professor, tem sim, tá? É software proprietário da Textron, free, acompanha o produto. Você já tem a conexão. Ó, vou mostrar aqui. Tem uma conexão serial com cabo DIN, tá? Já acompanha o cabo, espetou, baixa o software, a gente manda, mas baixa o software do site do fabricante e faz toda a parametrização. Se quiser parametrizar na mão, tranquilo também. É apertar os botõezinhos aqui. Dá paciência, né? Lá no software você programa, puff. Aí você escolhe se o relé vai trabalhar normal inverso, muito normal inverso. Tem uma série de parametrizações do relé que dá para fazer na mão e dá para fazer com o software. Ok? E a proteção é de sempre, né? Para que não ocorra alguma situação de mexer com engano, a única coisa que fica disponível é o botão de reset para você estar dando erro. É a única coisa. Aí mais para frente a gente energiza aqui e a gente vê o funcionamento dele. O professor pediu se a gente pode aproximar a câmera só para ver em zoom. Claro. Eu vou trocar a câmera. Eu vou trocar. Professor, eu estou no modo manual aqui, tá? Está no modo automático. Ó. Então, aqui eu tenho os relés. Vamos pegar os detalhes desde o começo. Ó. Módulo de seccionamento e proteção. O inversor de frequência, que a gente utiliza para o gerador síncrono que está lá embaixo, mas você pode ligar qualquer motor até 2 CVs aqui, tá bom? Então, ele não só pode usar com aquele motor. Não, você monta um outro motor e aciona, tá bem? O modo de instrumentação. Os numerozinhos aí devem estar girando, mas é o frame da filmagem com o frame que o instrumento tem. Ah, não tem jeito. Aí, continuando. O analisador de energia. Por favor, pega 2 amarelos curtos ali. O analisador de energia. Eu vou energizar ele aqui para vocês. Ó, aqui até foi interessante, professor, que a gente vê aqui, ó, eu já tenho um cabo ligado, né? Eu preciso ligar outro, ele encaixa aqui atrás, ó. Ó. Tá bem? E vou fazer a energização do outro módulo. Ó. Nasceu. Ok? Então eu posso ir pendurando aqui, ó. Geralmente a gente não vai pegar e colocar 10 aqui no mesmo lado, né? Se eu precisar energizar, por exemplo, esse outro módulo, ao invés de eu puxar daqui, eu posso puxar daqui. Faço essa ligação. Aí fica mais a critério do docente mesmo, tá bom? Então, continuando aí de uma forma mais próxima, né? O módulo multimedidor de energia, tá? O módulo fonte variável, a gente já tem um indicador analógico aqui, e aqui vão aparecer as indicações digitais. Os módulos relé de proteção, aqui à esquerda, é o 1439, deixa eu soltar aqui. E o 2406,
que é o relé de sincronismo. Ok? Passando para a parte superior. A linha curta, a gente vê que a capacitância é desprezível. Então, a diferença é que a gente não monta o capacitor, tá? E aqui, ó, já uma linha longa, onde eu tenho uma capacitância de 470 nanofarads para a Terra e entre as fases de 100 nano. Uma resistência de 3,3, um indutor de 80 milho. Aqui, ó, é a linha de terra. Então, inclusive, se quiser fazer um experimento de transmissão monofásica retorno pelo terra, dá para fazer com ela. Ok? Então, ó, primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. E outro analisador de energia que é igual ao primeiro. Tá? É que esse cliente aqui optou por 2. E não faz parte dessa bancada, mas acabou ficando aqui, ó, que esse cliente pediu, além de GTD, que tivesse energias renováveis. Tá bom? Então, eu vou mostrar um pedaço da fábrica aqui, sem querer, para vocês, tá? Mas, ó, esse Grovat aqui é um inversor on-grid, tá? Um inversor solar. E aqui, ó, ali no fundo, vocês vão ver, ó, tem um painel solar, tem um gerador eólico e tem um iluminador. E são agregados a essa bancada de GTD. Bom, então, para ser sincero, a gente aproveitou a mesma estrutura, tá? Nós pegamos a mesma estrutura daquele cliente e anexamos os módulos de GTD para apresentar aqui para vocês. Ok? Tem perguntas aqui, Paulo. Então, perguntou se foi pensado numa letra de calibração do relé, ou seria igualmente por parte. E, bom, não responde essa. Vamos lá. Professor, não tem uma maleta para calibração. Você entende a pretensão ao caminhão. Nós não temos a pretensão de fazer um dispositivo para pesquisa ou para essa etapa mais inclinada. O que nós fazemos? A gente calibra acreditando nos analisadores de energia. Tá? Mas uma maleta com padrão de calibração não acompanha o equipamento. Se quiser especificar, a gente põe para acompanhar. Tá? Não é problema. O que a gente faz? Né? Professor, eu estou achando que a gente tem a mesma linha. Eu gosto de ver funcionando. Então, eu vou comparar os dois relógios. Eu vejo se esse aqui está batendo com esse. Tá? Se estiver batendo, eu fico feliz. Se tiver diferente, aí eu arrumo um problema, né? Eu vou ver qual deles que está medindo errado. Perfeito. O professor Glauber fez uma pergunta sobre a precisão entrada do analisador. O Michel respondeu aqui embaixo, que é até 480 pontos. Aí o professor Kleber disse que a lei de Goiás é 380 pontos trifásico. A gente manda um tráfego 220, 380. Então, a bancada vai desse jeito e vai no trifásico de 5 kVA, já com as tomadas tudo direitinho. Tá? Isso a gente já forneceu para Tocantins, já forneceu para Goiás e algum estado do Nordeste, que eu não me lembro o nome agora. Mas sem problema. Complementando, ele perguntou ainda, o transformador elevador coloca em quantos volts para a linha, e a linha simula todas as perdas de uma linha real de forma proporcional? Isso. Professor, é isso mesmo. Deixa eu muda para outra aqui, ó, faz favor. Vamos trocar, voltar para o modo manual aqui. Ó, aqui no cinza, ó, nesse quadro, acho que dá para vocês verem, tá bem? Então, nós temos, ó, 380 VAC é o que eu aplico nesse módulo. Posso transmitir até 500 watts com corrente de 0,77 amperes, tá bem?
Na escala 1 para 1000, nós estamos falando de até 380 kV, 500 MVA, 770 amperes. O que muda, professor? Muda se eu acertar a parametrização do transformador de corrente aqui do medidor. Tá bem? Então, como o professor perguntou, é exatamente isso. É em escala, tá? E a escala está reproduzida aqui em 1 para 1000. Aí a gente pode ver, eu já tenho fusíveis aqui, né? Se ocorrer alguma falha, fusível é pequenininho, abre na hora aí, sem problemas, tá bom? Não é nenhum tipo de dificuldade. Mas sim, tá? Ela é proporcional a uma linha real. Então, ele perguntou como é 380 volts para eles. Você já respondeu que vai um transformador, então a entrada da bancada é 220. Exato. E a configuração aí que você ligou L1 e L2 permanece assim porque está entrando 220. 220, exatamente. Pode seguir. Ok? Então, vamos lá. Um professor perguntou se a gente vai ligar os instrumentos. Está previsto, né? Ah, professor, senão não tinha nem vindo. Professor, então, vamos lá. Eu vou fazer a ligação do gerador síncrono, tá bem? Então, vou precisar um pouquinho da paciência de vocês, porque eu vou puxar os fios. Primeira coisa que pode deixar. Primeira coisa que é muito importante, né? Quando a gente tem energizado o inversor, eu jamais posso fazer a ligação do inversor com o motor com ele ligado, tá bom? Então, ó, vou desenergizar a bancada, vou puxar esses cabos aqui que eu não vou utilizar no momento. A gente vai fazer a ligação do zero. Então, vamos lá. L1. L1. Paulo, posso colocar L1, L2, L3? Sem problema. Até esse microfone. Isso. Aí o Leandro vai mostrar para vocês só o. Está mostrando? Não. Mas tem no manual, tá? Eu vou fazer a ligação aqui. Eu vou ligar o inversor no motor. Ótimo. Para mostrar, nós temos dois tamanhos padrão de cabo. A gente tem um cabo com comprimento de 2 metros para fazer ligações longas e um cabo mais curto com comprimento de 1 metro para fazer ligações mais curtas. Bem? Então, para diminuir também a quantidade de fios sobre a bancada. Então, um fundo aqui na bancada, por onde eu vou passar esses fios. Vamos lá. Passa do inversor, puxei, subiu da mesa. E lá embaixo. Pegar o terminal V1 do inversor. Tá.
Você mostra ali embaixo para mim. Você vai ter que trocar a câmera ali. Tá tranquilo. Nós vamos pegar um detalhe ali do motor. Ok. Ó, aqui eu já tenho definidas as ligações, se eu vou trabalhar em Y ou se eu vou trabalhar em delta. Deixa eu só passar isso daqui para baixo. Ok? Então, se eu for trabalhar em delta, eu já vou fazer os jumpers aqui, ó. E se eu for trabalhar em Y, eu vou ligar a de cima. Então, aqui está bem tranquilo, ó. Conexão que eu estou fazendo cabo a cabo, né? Ao invés de fazer bloco a bloco. Tá aqui. Pronto, o motor está energizado. Posso fazer um teste inicial. Ó, funcionou. Demos sorte hoje, hein? Ok. Então, fizemos um teste só do acionamento do inversor. Agora eu vou desenergizar novamente para fazer a ligação do gerador síncrono. Tá bem? Então, vamos lá. Se quiser subir com um pouco mais de fio, pode empurrar para baixo aqui, ó. A bancada está completamente livre para o estudante trabalhar, fazer as anotações e tal. Ok? Então, agora eu vou fazer a ligação do gerador. Ok. Então, eu vou ligar o gerador em delta. Posso ligar em Y, tá? Eu vou ligar em delta. 1,6, 2, 4, 3,5. Interessante que aqui, ó, não tem o terra. Ah, o gerador está em delta, não tem o terra. Vou puxar o cabo de instrumentação. Cabo de instrumentação, tanto faz, tá? Não precisa ficar preocupado que lado vai ligar ou não, tá bem? E a conexão. Duas mãos é importante, tá? Uma empurra e a outra puxa a rosca. É um conector tipo CPC. E ele passa aqui também. Aqui. Ok? E fazer a conexão aqui embaixo. Está faltando a estação. Eu vou desenergizar, né? Agora eu vou mexer aqui nesse. Esse aqui é da estação.
O... Dois amarelos curtos. E vou energizar também a fonte da estação. Está no mínimo. E agora eu posso energizar. Ok. Tá bem? Eu vou pedir para o Leandro fazer uma aproximação aqui, Leandro, só para eu mostrar alguns detalhes ali de baixo. Ó, dá para perceber que a ligação ela é bem clean, ela é bem limpa, tá bem? Nós não temos acesso ao eixo, então o estudante não vai conseguir colocar a mão aqui, tá bom? Aqui atrás é protegido, lá atrás é protegido, e aqui ó, nós temos uma chave compound alimentação externa. Então aqui ele vai trabalhar como um gerador de fazenda. Ligou off-grid, acabou, não consigo regular nada, tá na mão do projeto do gerador. E aqui eu vou fazer a estação por fora. Ok? Aqui nós já mostramos, né, a caixa de conexão, bem tranquila. O sensor de velocidade mecânica, eu não sei se dá para vocês verem, mas está ali embaixo, tá? Ele capta os pulsos desses parafusinhos aqui e vai indicar a velocidade direto aqui em RPM. Ok? Agora vamos energizar. Vamos energizar. Num primeiro momento, ele vai trabalhar em vazio. Está rodando. Está faltando uma coisa aqui que eu esqueci, né? Eu liguei em Delta, mas não puxei aqui para o módulo de instrumentação, tá? Pelo menos está tudo ligado. Consegui fazer a estação, está tudo bem. Tensão de campo, corrente de campo. Eu vou ligar novamente e refazer a ligação do gerador aqui no módulo de instrumentação. Ligar embaixo ou ligar em cima dá na mesma, né?
Pronto. E agora a gente está gerando. Bem, então, o que nós temos aqui? Está trabalhando em 1.375 RPM. Este gerador, 4 polos. Então, nominal 1.800. E aqui eu estou medindo a tensão de linha, tá? Então, uma tensão entre duas fases, as possibilidades desse analisador de energia, ó. Tensão fase neutra. Então, aqui o estudante analisa aquela relação do raiz de 3, tranquilamente, né? Sem esforço. E depois aqui para baixo vai estar 0, mas é a corrente, que agora nós vamos aplicar a carga aqui, ó. Eu tenho corrente, eu tenho potência reativa, tenho potência ativa, tenho potência aparente, tenho fator de potência. Está sem corrente, então o fator de potência está indefinido. Vamos colocar carga. Tá? Antes disso, ó, se eu quiser fazer um sistema 220, vamos fazer um sistema 220. Aqui eu estou, juro por Deus, 177, que aí eu acho que os números devem estar girando para vocês, tá? E eu subi lá no 220, ó. Então, este já é o experimento de corrente de estação, tensão do gerador. Aqui eu já vou levantar a curva. Então, eu ajustando a corrente de estação, eu ajusto a tensão de saída. Ok? O princípio para fazer sincronismo de gerador, né? Eu vou precisar, pelo menos, ter a mesma tensão, aí sequência de fase, frequência e sincronismo, né? Sequência de fase, a frequência e a fase em si, para fazer o acoplamento. A gente tem possibilidade de trabalhar com frequências maiores, porque o inversor aqui está tocando, tá bom? Aqui no 60. A gente consegue medir a frequência. Achar, sabe? Agora chega. 59,97 Hz, 1.798. 1.800 RPM, 4 polos, 60 Hz. Fazer um sistema 50 Hz. Mil e 1.500 RPM, 50 Hz. Então, a relação frequência gerada por velocidade, a gente consegue fazer o mapeamento. E já fizemos experimento das 0,0. Para nós que temos experiência, não tem muita graça, né? Que a gente já espera, é claro que vai dar isso. Mas para o estudante, a primeira vez que faz, é fantástico. As coisas que ele vê em livro, ele vê na lousa, mas a hora que faz o experimento é revelador. E é interessante que aí você desmistifica também a geração 50 Hz, 60 Hz. Bem, é uma questão de projeto para ter uma maior eficiência em 50 ou 60 Hz.
mas a geração é a mesma. Oh, vamos gerar em 45. Vai chegar uma hora que o medidor cai abaixo da frequência mínima que ele mede, mas até lá está tudo bem. Ok? Eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui para 50 Hz. E aí, me falta excitação para chegar nos 220. Tá? Cheguei no limite físico do sistema. Interessante isso também, né? Porque você fala, então vamos pegar o gerador e vamos gerar em 200 Hz. Não vai gerar. Não está projetado para isso. E a gente tem a possibilidade aqui também, não em 200, mas em 70 Hz, de fazer esse tipo de experimento. Então, com isso aqui, a gente levanta, né? Essa montagem. A relação entre corrente do campo de tensão gerada e velocidade mecânica por frequência gerada. Ok? Não chama de complicada. Aqui, 60. Aqui está em compound. Aqui ele está geralmente fazendo. Tensão alta, por quê? Estou sem carga. Bom, e daí a gente vê, ó, que a corrente foi lá em cima, então é certeza que a curva já horizontalizou e já foi sobre a estação. E esse tipo de gerador vai trabalhar em sobre a estação para poder atender toda a faixa de carga dele. Ele é para 4 kVA, tá? Mas a gente aciona com até 2, até 1,5, até 2 cavalos, até 2 CV, para não ter uma grande quantidade de energia envolvida aqui. Mas já fizemos uma série de experimentos, problema sério. Eu vou voltar aqui, ó. Aí, e vamos com um pouco de carga. Alguma carga assim, para que a gente possa avaliar a corrente. E fazer a potência para de potência. Bom, eu vou energizar, ligar o ponto de carga e a gente energiza novamente. Tudo bem? Ok. Esse é um módulo de cargas resistíveis, né? São módulo de cargas de 500 ohms. E aí você tem todos os terminais disponíveis que devem dar em série paralela para ver carga privada equilibrada, tá? Posição melhor. E tem também carga capacitiva. Aqui embaixo, um pouquinho mais pesado, não quadrado, carga embutida. Então, com esse conjunto de cargas, aí você pode fazer uma série de experimentos avaliando fator de potência, potência aparente, potência reativa, potência ativa, carga equilibrada, desequilibrada, e não só para fazer ligação no gerador. Se você quiser também fazer experimentos mais básicos,
Vamos analisar fator de potência no circuito RC, no circuito RL. Faz aqui com tranquilidade. Esses, inclusive, a gente manda 2 milímetros. Tá? E o interessante dele ele está feito direto mesmo cabo de proteção. Então, você não precisa trabalhar com líquido e com osmose. Você vai fazer uma medida de corrente, está resolvido também. Mas isso aqui ajuda muito quando você não precisa ou não quer utilizar um analisador trifásico. Se você for trabalhar no trifásico, se aparece um monte de número e você precisa mentalmente filtrar, né? Então, vou trabalhar só para fase A, só para fase B. E aqui não. Você vai trabalhar com uma única fase, utiliza um jeito muito mais tranquilo do que o sistema trifásico completo. Acho que eu vou desse lado aqui, ó. Ó, fica desse, eu vou desse. Olha, aqui dá, aqui dá. Eu vou fazer uma ligação. Ó. A fase AB do biscoito Jones. Agora eu vou ligar as fases B e C. Do biscoito Jones. Finalmente, as fases C e A. Terceiro biscoito. E aqui eu montei uma carga em delta, equilibrada, 500 ohms por fase. E agora eu volto energizando tudo. Então, vou abrir o botão de emergência aqui, está escondido de você, então. Eu vou acionar. Já apareceu a corrente lá. Tensão de linha, tensão linha-linha, né? Tensão de linha, tensão de fase. Sistema 127 e 220. Aí nós temos corrente por fase. A gente vê que tá equilibrado, tá bem comportadinho, né? kVA, quilowatt, qual é o mesmo número? Sim, porque o fator de potência está unitário, né? Fator de potência 1. Aí a gente vê que ele fica na dúvida aqui, ó. Levemente indutivo e essa aqui levemente capacitivo. Mais 0,99. Agora vamos acrescentar capacitores e a gente vai ver que vai começar a aparecer fator de potência capacitivo. Tá? Então, aquilo que a gente estava para não fazer, né? Não vai ligando com ele funcionando, não. Faz, vamos lá, faz o que a gente pode. Vou desbalancear uma fase. Ó. Está se tornando capacitivo. Tá bem? Essa aqui está sendo impactada. Agora o balanceador
Jogar a carga capacitiva na outra fase. Finalmente, a terceira fase. Pronto. Agora, nós temos novamente uma carga equilibrada, agora RC, e eu tenho uma carga em delta, né? O R está paralelo com o C. Quer ligar em Y? Sem susto, né? A gente pode fazer as ligações em Y e delta, está tudo disponível. Bem, vamos ligar. A gente pode ligar, por exemplo, 3 indutores. Isso. 3 indutores em Y. Então, eu vou pegar dos 3 indutores e vou manter um terminal comum. Ó. Bem? E agora, sobraram as 3 fases. Eu vou conectar a fase A. A fase B. Na fase C. A gente já pode ver que mudou o fator de potência, continua capacitivo, mas mudou o fator de potência. Se eu vier desligando os capacitores, já tornou indutivo. Eu desliguei os capacitores. Tá bem? Aqui. Ok? Então, com isso, a gente consegue fazer ensaio do gerador em carga capacitiva, em carga indutiva. Tem muita possibilidade de ensaio. Ok? Vocês querem ver alguma coisa? Ou... Tem uma pergunta? Não? Não. Então, vou apresentar o gerador, vou desenergizar essa parte para a gente ir para outra fase. Tudo bem? Primeiro, eu tiro a estação, tá? E botão de emergência. Ou desliga a chave, né? Eu tenho que achar mais conveniente. A gente pode ver que virou telefonista antigo aqui, né? Mas quando a gente vai fazendo a ligação fio a fio, é bem tranquilo. Se chegar e bater o olho disso aqui, fala, não vou conseguir ligar isso nunca. Tá bem? Mas não é tudo de uma vez, né? Mas vai ligando carga por carga. Muitas vezes, principalmente no começo, você viu, ó, ligamos o inversor, validou o funcionamento do inversor. Agora vamos ligar a estação do gerador, valida. Então você vai ligar e desligar várias vezes. Mas só que você vai validando por etapa até chegar no final do experimento. Ok? Então, vou pedir uma licença para vocês, vou desfazer essa ligação, para a gente começar a mexer com a linha de transmissão. Tudo bem? Está bem. Paulo, tivemos uma pergunta. Oi? O professor Sérgio da Feliziane perguntou, entendi que são cargas estáticas
Sim. tem a possibilidade de correção do fator de potência automaticamente. É isso, professor. E esse equipamento não prevê a correção automática de fator de potência. Nós temos outros módulos que têm correção manual, tem um motor de indução em balanço acionado por um motor CC, e aí a gente controla a carga mecânica do motor de indução e ele está em balanço, aí você mede torque, velocidade, avalia a evolução do fator de potência e aí corrige o fator de potência. Tá? Mas nesse módulo, tá? Ele não tem. Aquela foto grande que nós mostramos no começo, um dos módulos faz isso. Ok? Pessoal, agora para o ensaio da linha de transmissão, nós vamos utilizar um variac, um variador trifásico. Eu estou mostrando aqui a conexão para vocês, porque ele é montado assim. Então, eu tenho aqui ó, o I9, vai de 0 até esse modelo aqui, 110% da tensão de entrada. Aqui tem um alto tráfego variável. Importante, trifásico. Vai trabalhar com ele monofásico, uma fase e o neutro. Vai trabalhar trifásico, as 3 fases e o neutro. Então, sempre ligar o neutro para manter equilíbrio. 3 amarelos curtos. Ó. Viu? Pegar aqui. Certo? Então, neutro aqui na entrada. L1, L2, L3. E a saída, ABC. L1. Se você deixar num carrinho de apoio, aí ao invés do cabo curto, você usa o cabo longo. Bem, se não quiser colocar em cima da bancada. E qual é a proposta desse experimento? A proposta desse experimento é a gente gerar uma tensão na linha de transmissão e avaliar a entrada, as condições de energia na entrada e as condições de energia na saída. Tá bem? Esse experimento que nós vamos fazer. Mas você fala, olha, eu quero analisar fator de potência e sistema trifásico. Usa ele. E as cargas. Tudo bem? Ó, peguei as 3 fases e agora para analisar a energia na entrada da linha, do ponto de vista do gerador, Paulo, posso ligar o gerador aqui? Pode. Tá? Quero ligar o gerador no módulo multimedidor e na linha de transmissão, sem problema. Tá bem? Já é um experimento mais avançado, tá? E aí, veio, se quiser, o neutro. E por que o se quiser, né? Porque nem sempre a gente tem neutro disponível. Por exemplo, nós fizemos lá, ligou o gerador em delta, né? Ligou o gerador em delta, não vou ter neutro disponível. Não ligo, tá? Sem susto. Vou energizar o módulo.
Tá bem? Energizado. E agora, passou pelo módulo multiplicador de energia, eu vou trazer para a linha de transmissão. Liguei a primeira linha. Para ligar as outras linhas, a gente não precisa usar cabo. Aí eu venho para os jumpers. Então, vou ligar rapidamente aqui. E, finalmente, um analisador de energia na saída. Preciso alimentar esse último analisador. Coisa amarela. Posso puxar daqui ou posso puxar daqui. Beleza? Beleza. Pronto. Bem, se eu quiser colocar uma carga, né? Eu vou colocar uma carga na saída. Como o professor perguntou lá no começo, a gente tem um módulo de cargas RLC que é feito para a linha de transmissão. Então, eu tenho 3 módulos. Eu tenho resistores de carga externa em indutor de 2 ohms, eu posso ter de 2 N's, eu posso pegar só a carga indutiva, só a capacitiva, capacitiva de 33, de litro, resistor de 2, 33K. A ideia é que as correntes sejam compatíveis. Como quer exigir um pouco mais da rede? Coloca resistor externo, coloca capacitor, não tem problema. O que não pode, né? Exceder o 0,8 amperes. Isso que a gente não pode. Se exceder, vai queimar um fusível. Troca o fusível e segue a vida. Bom, isso não é problema. Não queima nada. Tudo é mais resistente do que isso. Então, se tiver algum curto, causou algum problema, troca o fusível e segue. Tá bom? O analisador de energia, ele vai até 5 amperes. Então, aqui os fusíveis são de 5. Mas na linha de transmissão, fusível de 1 ampere. E agora eu vou ligar uma carga aqui em Y, por exemplo, de 1,2K. Liguei um terminal no. Agora eu vou começar da direita para a esquerda. Eu peguei aqui, ó, faço C. B. Bom, então, isso aqui é a minha unidade consumidora e transmissão, unidade geradora.
Quer ligar o gerador aqui? Sem susto. Liga o gerador e segue. Aqui eu estou numa condição mais controlada. Né? Eu consigo ajustar a tensão mais facilmente, frequência 60 Hz, tá bem? Que é a frequência das linhas. As condições aqui são mais fáceis de controlar. E agora eu vou energizar. Com cuidado inicial, deixar o variac no mínimo, a energização. E vamos começar a trabalhar. Ó, vou aplicar 220 na entrada. Estou aplicando 220 na entrada, tá bem? Está passando pela linha de transmissão. E olha quanto está a saída. Ó, com boa vontade, tá? Você vai ler ali 260 volts, 258. Ou seja, né? A carga está tão leve que nós temos uma elevação de tensão. Se eu aliviar totalmente a carga, continua entrando 220 e olha o que vai acontecer aqui, ó. (277). Esse é o chamado efeito ferrante. Se eu começar a incluir cargas aqui, essas tensões vão diminuir. Então, o que eu posso fazer, né? Colocar uma carga indutiva para ver o que vai acontecer. Faço isso aqui agora. Podemos colocar aquele módulo de cargas de 500 ohms e essa tensão vai cair. E aí você alivia tudo de uma vez e você vê o efeito se manifestando. E a tensão sobe, tá? Sobe até esses patamares aqui, ó. Ó. Tá bem? Eu vou ligar e lembrar a sequência depois. Ó. Ok? E se eu passar para a carga indutiva? Já está ainda menor. E se eu carregar mais resistivamente, ela vem para menos ainda. Se eu ligar em delta, obviamente, aumenta a corrente, aumenta a carga na linha e vai descendo. Aqui é interessante para a gente ver a dificuldade da companhia, né? A geração, quando a gente está no horário de meia-noite às 6, as cargas elas são praticamente capacitivas. E no horário das 6 da manhã até meia-noite, elas são praticamente indutivas. Então, a gente vê a dificuldade que é para você fazer controle da linha, porque você tem que controlar a tensão lá na ponta, né? E quando cai uma cidade, né, você tem um problema, sei lá, uma cidade caiu, alivia a linha, a gente tem aquela expectativa de que a tensão vai se manter ou que a tensão vai cair, né? Mas não é o que ocorre, né? O efeito ferrante vai levantar essa tensão e a gente viu que de forma bem significativa. Aí entra uma das funções desse tipo de relé. E esse relé, ele vai fazer a medida, por exemplo, de sobretensão. A gente energiza ele, tá? E aqui você configura se você vai fazer sobretensão, os limites, se é rápido, se é lento, se é uma sobretensão de 20%, eu quero que desarme em 10 segundos, se é de 10%, eu quero que desarme em 40 segundos. Você faz a parametrização, como o professor conversou lá no começo. Então, aqui é interessante porque você gera o problema, né? Então, vamos considerar, ó, eu estou ajustando ali para 220, tá? Ok, ó, 220. E tá
todo mundo feliz. Aí eu gero o problema. Eu vou lá e levanto para 250 e disparo o cronômetro para ver se a minha parametrização está correta. Então, esse é um experimento que a gente faz para ver se a parametrização que foi adotada realmente conseguiu implementar. Você ia perguntar? Não? Tá bem? Então, a gente pode fazer a ligação só para ver as bandeirolas acionarem aqui, é interessante também. Tá? Eu não deixei ele configurado por nada, tá? Eu não preciso como ele está configurado. Ele vai mostrar as tensões. A interface dele é limitada. Né? Não é um equipamento de análise, né? Esse aqui é um equipamento de proteção. Mas se for apertando os botões ou tiver paciência de esperar o display girar, a gente consegue avaliar as mesmas condições que nós estamos avaliando aqui, a gente consegue avaliar nesse. Bom, então, vou energizar e puxar as ligações da linha de transmissão para cá e colocar a carga nesse aqui. Tudo bem? Paulo, mais uma pergunta. Sim. Aqui. É possível a medição em cascata, em cada modo de transmissão, ou somente no final da linha? Professor, depende de quantos módulos você tem. Então, por exemplo, estou de costas aí para você. Se você quiser fazer uma medida intermediária, você vai tirar ele aqui, para cá. E ligou. Agora a análise está no meio. Então, vamos pensar uma região qualquer. Vou falar aqui da minha região. Eu estou na cidade de Itatiba. Aqui ao lado tem Campinas. Então, vem uma linha de transmissão, chegou aqui, sai a carga de Campinas, continua a linha de transmissão, chegou aqui, sai a carga de Itatiba. Perfeito. Analisa, dependendo o que você pode fazer, né? E mudando em função da sua necessidade, ou pega vários módulos de multimedidor de energia e vai cascateando. Aí é legal, né? Você vai pegando cada um dos trechos e ver o que está acontecendo. A medição será a mesma? O número não, os valores não, porque vai alterando cada linha, vai incorporando a sua característica, né? Então, pode ser que eu tenha, vou dar um exemplo aqui, né? Aqui 220, tá? E depois na próxima linha ela passou para 230. Isso pode acontecer, mas é só o experimento, só fazendo o experimento mesmo que a gente vai descobrir. E com os módulos a mais, opcionais, você também pode adicionar características, né? Mais módulos de medição, outros módulos também de carga. Sim, certo. Ô, Leandro, essa é a palavra, né? É modular. Ô, Paulo, quero um módulo assim. Vamos fazer um módulo assim. Para a gente é tranquilo, não temos dificuldade com isso. Tá? Ok? Então, agora, eu vou voltar aqui, né? Que eu acabei de mudar. Eu vou voltar na concepção original. Voltar os ângulos. E pode acrescentar cargas intermediárias também, né? Pode. Aí, para acrescentar carga intermediária,
Aí não dá para usar o jumper. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Eu vou cambiar uma linha com a outra. Tá bem? Tá aqui, ó. Acho que não tem ninguém. Agora acho que sim. E com essa, aí pega um cabo mais longo, né? Você vai para a sua carga intermediária. Aqui você vai para a sua carga final, por exemplo. Bom, o que não dá, né? Uma vez que pôs o jumper, ele tampou. Se for colocar carga intermediária, precisa colocar cabo. Entendeu? Ok. Tá para ver? Você não quer mudar com você? Ó, aqui precisaria pegar o manual, né? Mais para ver o que está acontecendo, tá bom? Quem que é CC, quem que é CA. Aqui é corrente A, corrente na fase B, corrente na fase C, corrente de neutro, tensão, tensão na fase B, tensão na fase C, tá bom? A gente pode ver as bandeirolas ali, ó. Tá indicando tudo tensão negativa, que teve tensão negativa. Ele deve estar desconfigurado, porque eu tô com... Deve estar não, com certeza tá. É, tá desconfigurado, ele está mostrando 33 volts, frequência. E essa aqui as bandeirolas, né? Quando ocorreu alguma falha, a bandeirola fica retentiva, né? Então aqui no caso ele está indicando falha de subtensão, V menor, né? V menos. E aí quando você aperta o botão externo, tá? Elas vão sumir. Aqui não vai sumir porque ela continua estando em subtensão. Eu teria que reparametrizar. Eu não fiquei atento a isso. Tá bem? Mas, como o professor comentou, né? A gente pode fazer a parametrização por computador ou entrando aqui e acertando cada um dos elementos. Ó. Parâmetro 1, parâmetro 2. Aqui, esse aqui mesmo é 1. Vê? Esse aqui acho que é a relação de tensão. Ó, deixa eu ir devagar aqui. 60 Hz, parâmetro 20, 21, 22, 23. Professor, se eu parametrizar na mão, apanha, né? Mas, corrente, parâmetro 1, 2. Essa é a curva que você vai programar no relé. Por exemplo, esse símbolo aqui eu lembro que é muito inversa, tá? Tem a só normal inversa e tem várias outras. Beleza. Deixa eu ver. Caiu.
tem que esperar o tempo para ele voltar em operação. Aí, voltou. Se eu apertar lá de novo, eu apanho outra vez. Eu preciso achar o parâmetro de tensão, porque ele não está mostrando correto. É corrente. E essa tensão era para estar, nós estamos com 220, ele está configurado errado. Então, uma questão de acertar a configuração. Precisaria pegar o manual e põe ele para fazer a média corretamente. E aí faz os ajustes, né? Todas aquelas funções lá que aparece off são funções que estão desativadas. Manualmente tem que ir uma por uma. No software, você acerta a programação, dá o send, ele conectou o cabo aqui, vem tudo. Tá bom? Ele tem, se não me engano, esse aqui tem comunicação, esse é RS-232. E já vem um cabinho e o adaptador. Ok? Esse outro aqui a gente pode energizar também. É só para mostrar o relé de sincronismo. Aí aqui são as bandeirolas. Vamos só mostrar aqui, ó. Fica fácil. Aí ele também faz as medidas, tá? E aqui ele está mostrando, ó, o A é amplitude, o A é fase, o F é frequência e o V é tensão. Então, quando ele está na condição de sincronismo, aquele sync ali vai piscar. Bem? A gente pode, deixa eu só considerar que aqui está desligado. Aí vai ficar estranho, porque eu vou sincronizar ele com ele mesmo, né? E agora aqui precisaria configurar para ele indicar que está em sincronismo, e aí você bate. Você tem os resets para ver se na última operação o que aconteceu, se ele deu sincronismo ou não. Então tem corrente contínua, corrente alternada e todas as outras funcionalidades do 2406. Tá bem? E se eu liberar o sincronismo e tiver tudo certo, tem um relé aqui dentro que vai acoplar. Se eu causar uma inversão de fase aqui, ó, ele vai dar crepe. Quer ver? Ó? Eu não vou bater ele, né? Senão vai queimar os fusíveis todos aqui. Tá? Mas, quando a gente faz a ligação, e qual é a prática, né? A prática também é mais elaborada. Primeira coisa que você vai fazer, verificar a sequência de fase. Se a sequência de fase da sua linha bate com a sequência de fase do gerador. Tá bem? Então, essa é a primeira. A segunda, você ajustar para ver frequência e tensão. A fase é mais chatinha. Então, você avança o gerador um pouquinho e volta, porque o que você faz? Você muda a fase para lá ou para cá. Só lembrando que a frequência é variação de fase, né? Então, você aumenta a frequência, diminui um pouquinho para ver se a fase casa. Quando a fase casar e você deixar habilitado o sincronismo, tá? Passou pela linha sim que ele acopla. Se você não verificar a sequência de fase, ele pode ser que ele acople. E aí, problema. Vai queimar fusível. Vai queimar ninguém, mas vai queimar fusível. Ok?
Muito bem. E a última coisa, acho que a gente já está meio avançado na hora, né? A última coisa que eu queria mostrar para vocês. Transformadores trifásicos. É um transformador de 3 pernas. Então, não é um banco de 3 transformadores monofásicos. É um transformador igual o transformador de poste. Tá bem? Então, por que a gente fornece 2 transformadores? Eu posso fazer uma conexão do gerador com o transformador, elevo a tensão na linha, transmito, passo por outro transformador, reduzo a tensão e jogo na carga. Então, com isso, a gente avalia os efeitos de perdas na linha de transmissão. Por que a gente transmite em tensão alta? Para que as correntes sejam menores e que as perdas na parte resistiva sejam menores. Então, também dá para avaliar. Paulo, pode ser que eu chegue em 600 volts, por isso que vai o variac. Tá? Então, você quer, vamos estudar a relação de transformação. Não precisa trabalhar com 600 volts, trabalha com 70, 80. Que jeito? Usando variac. Quero ligar no sistema completo. Vai lá, vai dar 500 volts, paciência. Bem, aí precisa um acompanhamento bem próximo, né? Não é uma coisa que dá para você largar para o estudante e ele que faça a ligação. Aí realmente nós estamos trabalhando com tensões mais elevadas, não dá choque, tá? Não é isso. Os cabos são suficientes para essas tensões. Ó, esse cabo aqui, CAT3 para 1000 volts, tá bem? Então nós não temos esses problemas. Por que nós temos problema? Ligação errada. Mas aí é qualquer equipamento, né? Aí até o carro mais seguro do mundo vai te dar dificuldade. Ok? Pessoal, eu acho que eu falei demais, isso é um mal do professor, né? O professor, ele acha que todo mundo está gostando do que ele está falando, né? E aí ele se estende. Então, assim, o que eu tinha preparado, eu encerro por aqui, mas fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem de parte técnica e tenha vontade para me perguntar. Tá? Pode ser agora, pode ser por e-mail, pode ser uma coisa mais detalhada. Paulo, me manda um vídeo dos relés funcionando, a gente faz o vídeo e manda. Tá? Não tem dificuldade para a gente, não. Obrigado pela paciência de vocês. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou aqui abrir esses 4 minutos finais para a gente colocar qualquer observação, qualquer dúvida, o que vocês tiverem de interesse. Eu vi aqui que o professor André perguntou sobre a lista de presença. Eu posso pegar a lista de todos os participantes e encaminhar. Coloco aqui também o nosso contato para vocês ficarem à disposição. Leandro, se você puder voltar lá à apresentação, ali tem, eu acho que todos os e-mails. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer detalhe técnico, nós estamos à disposição. O vídeo dessa apresentação também vai estar disponível para todos aqui daqui a pouco a gente manda por e-mail com a lista dos participantes e vou deixar aqui também os contatos, né, tanto o nosso LinkedIn quanto o nosso YouTube e as outras informações que estão relevantes a esse sistema. Vale lembrar que essa bancada hoje ela encontra-se em ata de rede de preço, né? Uma ata disponível para fazer adesão em todo o Senai Goiás e em todas as unidades, todos os DRs disponíveis no Brasil. A configuração técnica dela está naquele documento que está em posse dentro do registro do sistema e também está disponível, caso vocês tenham qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, com o Paulo, com o Leandro, com qualquer pessoa do time da Labtrix ou do time da Sincolab, tá bom, pessoal? No mais, deixo aqui os meus
parabéns para o Paulo pela apresentação maravilhosa. Meu agradecimento ao Leandro, que foi o nosso agente interno aqui, que gerenciou todas as câmeras e auxiliou o Paulo nesses sistemas. Agradecer também ao Paulo, ao Michel, que ajudou aqui em algumas dúvidas, respondeu o chat e gerou tudo isso. E agradecer a todos vocês que estiveram presentes aqui nesses nossos momentos, que deu 2h20 de apresentação. No mais, pessoal, uma ótima tarde e qualquer dúvida, entre em contato.